descrição tem o link da atividade. Então, quem faltou essa atividade pode ainda fazê-la. Professor, essa era a última atividade do bimestre, é? Essa sim, sim. Não era a última, não. Foi a única. Ok. Não, foi 2. Essa é a segunda atividade. E qual é a primeira? Tem um link aí que você fez? Tem lá no Sigeduc, eu não estou com o link dela aqui, não. Você pode pegar lá no Sigeduc. Como é que olha? Entrar no Sigeduc. Você entra no Sigeduc, vai ter, por exemplo, deixa eu ver aqui como é que eu faço, ó. Vou abrir aqui o Sigeduc. Sigeduc, calma aí, viu? Deixa eu entrar aqui. Uma janela, uma página. Vou compartilhar aqui a minha tela. Pronto. Minha tela está compartilhada. Você entrou no Sigeduc, eu vou entrar aqui como professor, mas você vai entrar na sua sala. Deixa aqui todas as minhas turmas. Eu tenho no Sigeduc também, ó. Ó, quando você abre a sala da escola digital, certo? Aí vai aparecer assim, ó, todas as aulas. Aula 1, aula 2. Tá vendo? Ó? Essa aula 4 aqui é, ó, definindo o belo. Aí tem a atividade, copia e cola o link, tá vendo aqui? Aí você vai copiar esse link aqui e colar. Então aqui é a atividade, é a primeira atividade que a gente fez, da aula 4. Aí a gente desce um pouquinho mais, ó, na aula 9, tem outro link de atividade, que é justamente dessa última atividade. Ah, mas cadê os vídeos? Tá vendo esses maisinhos aqui, ó? Se você clicar nele, esses maisinhos, ele vai abrir os vídeos também, ó. Porque minha internet aqui, o computador hoje está lento, mas ele vai abrir, tá vendo? Achei. Ó, aparece aqui todas as aulas, né, com seus vídeos, e aí em cima do vídeo, às vezes, tem, ó, o link da atividade. Aqui a aula 4 tem uma atividade, e a última aula, que foi a nossa aula 9, também tem um link da atividade, ó. Aula 9, aula link 4 da é a primeira atividade, né, que você falou? Isso, é a primeira atividade. Né? Então, facinho. Pode ir lá no Sigeduc, acessa, entra na sua sala, aí você vai ter todas as aulas, mesmo porque, calma aí, viu, Lietes? Mesmo porque todos os dias que a gente tem uma aula, à noite essa aula já está no Sigeduc. E se tiver link de atividade, já está lá também. Pode falar, Lietes. Eu fiz, tirei 8 também. Pronto. Quando a atividade está concluída, parece o quê? Como assim? Tipo, corrigida, já foi concluída. Aí as que tá faltando, fica como? Não, você vai fazer, pode fazer, que depois eu vou analisar ela depois. Os que Valeu, pegar por Gerson. último. Certo? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, para aparecer para vocês a nossa atividade. O objetivo da nossa aula é justamente fazer essa atividade, né, fazer a correção dela junto com vocês, como eu já tinha dito com vocês desde o início, eu estou com essa dinâmica nova, que aí a gente vai acompanhando e vendo o que acertou, o que errou. Eu acho mais interessante assim. A atividade tinha 10 questões, as questões, cada questão valia 1 ponto, né, e eram questões todas objetivas, questões fáceis, só exigia um pouquinho mais de atenção. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui, para facilitar. Tem como dar o zoom aqui, ó. Oi? Tem como dar o zoom aqui na tela. Pronto. Também. Mas assim melhorou, né? Dá certo. Olha só, a primeira questão dizia o seguinte: sabemos que os somatotipos estão intimamente ligados à estrutura óssea e ao metabolismo. Sabemos que o somatotipo está intimamente ligado à estrutura óssea e ao metabolismo. É correto afirmar que, então, aqui nós temos já a percepção que temos 3 alternativas incorretas e uma alternativa correta, né? Então, vamos tentar identificar qual é a alternativa correta. Letra A dizia o seguinte, está falando sobre somatotipos,
né, e metabolismo. Fazer exercícios com regularidade e se alimentar adequadamente pode ser capaz de gerar mudança no biotipo de um indivíduo? E aí? Fazer No exercícios... biotipo eu acho que não. No biotipo acho que não, por quê? No biotipo, não. Porque seu biotipo você já nasce com ele, né? Sua estrutura óssea, tudo é seu biotipo. Não tem Exatamente. como mudar. Então, fazer exercício com regularidade e se alimentar adequadamente pode ser capaz de gerar mudanças no somatotipo e não no biotipo, né? Então, aqui já era uma questão que poderia gerar uma certa dúvida para quem não prestou muita atenção nas explicações. Então, letra A, incorreta por conta desse finalzinho aqui, ó, né? A letra B dizia o seguinte: o somatotipo de um indivíduo não sofre alterações ao longo do tempo, pois este é definido geneticamente. E aí? Errado. Somatotipo muda. Não. Somatotipo muda, né? Então, você pode gerar mudanças, sim, dependendo do estilo de vida que tu adotar. Se for um estilo de vida mais ativo, né, com práticas de exercícios regulares, e dependendo do teu objetivo com essa prática de exercício, você consegue modificar, sim, e alterar o teu somatotipo, porque você não vai conseguir modificar o teu biotipo, né? Então, tranquilo, já sabemos que a letra A e a letra B está incorreta. Letra C, o somatotipo de uma determinada pessoa não pode ser alterado sob qualquer circunstância. Errado. Errado. Quem acertou aqui a letra B, Errado. quem já identificou que a letra B está incorreta, consequentemente já identifica que a C não, é incorreta também, né? Porque se você disse aqui, né, que o somatotipo não sofre alteração ao longo do tempo, e aqui também vem dizendo que sob nenhuma circunstância você pode modificar o somatotipo, então essas duas aqui você já consegue matar. Letra D, o indivíduo pode sim modificar o seu somatotipo ao longo do tempo, através das modificações realizadas no seu estilo, hábito de vida. Letra D, corretíssima. Então, aqui nós tínhamos 3 alternativas incorretas, que não estava difícil, só precisava um pouquinho de atenção. Eu acho que a única que poderia gerar um pouquinho de dúvida era a letra A e a letra D, né? A letra B e a letra C, elas auto se anulam. Então, minhas atividades tem essas pegadinhas, tem essa coisinha que faz você pensar um pouquinho, para confundir mesmo, mas se tiver prestando atenção, você não erra, não. Segunda questão, era uma questão também, já mudando um pouquinho o foco aqui, né? Falando sobre a beleza, sobre corpolatria, e ela dizia o seguinte, ó: a beleza nunca foi tão importante como agora. A corpolatria chega aos poucos na vida das pessoas, influenciando a forma de se vestir, de cuidar da própria aparência, influenciando a forma como percebemos o nosso corpo e os corpos de outras pessoas. Nesse contexto, podemos entender a corpolatria como sendo, então aqui ele está tentando ver o que é corpolatria, né? Então a corpolatria é o quê? Letra A, cuidados com o corpo com foco na saúde. Lembra Não. que o corpolatria é o quê? É a idolatria do corpo. Do corpo. Né? É uma Idolatria patologia exagerada, os também. cuidados exagerados. Oi? E é uma patologia também, né? Então, Isso. essas pessoas podem estar erradas. Então, corpolatria, ela está muito mais voltada para uma patologia, que é uma doença. Então, se é uma doença, provavelmente não é um cuidado com o corpo com foco na saúde, né? Doença é o contrário de saúde. Letra B. Cuidados básicos com o corpo, com foco na saúde, mas também na vaidade. E aí? Mesmo motivo da anterior. Mas aqui Mesma não está com coisa, foco na entendeu? vaidade também, ó? Na estética? Mas não são cuidados básicos. Exatamente, ó. Essa questão aqui tem esse ponto aqui de atenção, que é os cuidados básicos, e tem essa questão do foco na saúde, né? A corpolatria, ela esquece totalmente essa questão da saúde. Ela se preocupa só
com a estética. O pessoal que usa anabolizante, esses bagulho aí, já é um exemplo, né? Exatamente, né? O foco deles é a estética. A saúde, eles veem isso aí depois. Preocupação, depois que tiver lascado. Preocupação e cuidados extremos com o próprio corpo, com foco no narcisismo. Eu marquei essa, eu acho que tá certo. Eu também marquei isso daí. Eu coloquei essa. Eu marquei AC. Pronto. Olha só, nós sabemos, de acordo com nossas aulas, que realmente a corpolatria, ela está muito voltada para os cuidados. Não é qualquer cuidado, é um cuidado extremo, não é um cuidado básico, como eu coloquei aqui, ó, cuidados básicos, são cuidados extremos com o próprio corpo. E o foco não é saúde, né? O foco é sempre na estética, no narcisismo. Então, letra C, quem marcou a letra C, marcou a alternativa correta. Vamos ver a letra D, o que dizia. Olha só, busca por aperfeiçoamento da própria aparência. Busca por aperfeiçoamento da própria aparência, não levando em consideração apenas a vaidade, mas respeitando os limites da própria saúde. O ideal seria essa letra D aqui, né? Que se as pessoas fizessem desse jeito, só que as pessoas não respeitam os limites da saúde. Então, o que torna essa letra D errada é justamente essa parte aqui, ó, respeitando os limites da própria saúde. Pois é, se fosse assim era bom. Isso. O ideal seria que fosse assim, você tenha a preocupação com a estética, mas que você pudesse respeitar os teus limites, o limite da saúde, você conseguisse enxergar ali até onde você poderia ir para alcançar a beleza, para se preocupar com a tua estética, porém, você também se preocupasse com a sua saúde, e é o que não acontece. Então, a alternativa C é a alternativa correta. A maioria acertou essa daqui? Acertei. Olha só, aqui a terceira questão, ela já traz uma questão mais que vai fazer vocês pensarem um pouquinho mais, né? A terceira questão, ela vai falar sobre os somatotipos, e aqui, nessa terceira questão, é interessante porque ela traz algumas características, alguns exemplos, na verdade, traz alguns exemplos de indivíduos, e aí vocês vão ter que classificar elas, se essa pessoa é ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, né? De acordo com isso aqui, ele vai dar essas opções aqui. E aí, você vai ter que marcar a sequência correta, né? Ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Então, vamos tentar entender aqui, olha. Primeira situação, Emma Swan é uma mulher de 18 anos. Não, vamos ler a questão logo. Os biotipos podem determinar se uma pessoa será classificada em mesomorfo, endomorfo e ectomorfo. Aí tem as situações. Primeira situação, Emma Swan é uma mulher de 18 anos que apresenta dificuldades para engordar e ganhar massa muscular, mesmo com auxílio de vitaminas e suplementações hipercalóricas. O somatotipo de Emma é... Qual é o somatotipo dela? Ectomorfo. Ectomorfo. Nós vimos na aula passada que uma das características do ectomorfo é ter o metabolismo extremamente acelerado, dificuldades para hipertrofiar e baixo percentual de gordura subcutânea, aquela gordura que fica por baixo da pele, né? Então, quem prestou atenção nesses pontos aí da nossa última aula, essa questão, essa primeira aqui, alternativa, já matava. Emma é uma pessoa que tem um perfil de ectomorfo. Segunda situação. David Nolan é um jovem que apresenta uma facilidade para engordar. Diferente de Emma, ele tem que controlar sua dieta constantemente, pois seu metabolismo facilita o acúmulo de gordura, mesmo ingerindo alimentos em poucas quantidades. O somatotipo de David é... E aí? Endomorfo. Endomorfo? Exatamente. Né?
Aqui ele já dá para perceber que ele tem um metabolismo lento, né? E tem facilidade para acumular gordura. Então, metabolismo endomorfo, aquela pessoa que tem facilidade para engordar. Terceira situação. Então, já temos aqui ecto e endo, né? Terceira situação. Luciano é um jovem que apresenta uma aparência física bem magra, seus ombros são estreitos, tem dificuldade para ganhar massa muscular, seus ossos são finos e alongados. O somatotipo de Luciano é? Ectomorfo. Ectomorfo. Então, temos ectomorfo, endomorfo e ectomorfo novamente. A última situação é o seguinte, é o de Peter. Peter Oliveira é um homem de 30 anos, esportista, que treina regularmente 2 vezes ao dia, tem uma alimentação controlada e apresenta uma recuperação muscular muito rápida. Mesmo com a rotina de treinamento mais intensa, Peter consegue ter facilidade e bons ganhos de massa muscular. O somatotipo de Peter é? Mesomorfo. Oi? Mesomorfo. Mesomorfo. Por quê? Porque uma das características do mesomorfo é essa questão aqui, ó, de recuperação muscular rápida. Né? Ele se recupera muito rápido. Por exemplo, veja que ele treina aqui, ó, ele diz aqui, ó, que ele é esportivo e treina 2 vezes ao dia. Não é 2 vezes por semana, é 2 vezes ao dia. Então, ele treina em 2 horários no mesmo dia. E mesmo assim, ele consegue ter ganhos musculares, né, que lhe trazem benefícios dentro da sua prática esportiva. Se um ectomorfo ele treinar 2 vezes ao dia, no treino, se ele colocar um cara passar um treinamento para ele, que ele treinar 2 vezes, ele está lascado. Porque o metabolismo dele já é rápido, ele vai ter uma queima de caloria excessiva e ele vai também ter aquela questão da recuperação muscular, não é tão rápida quanto no mesomorfo. Então, ele vai se torar. No lugar dele aumentar a massa muscular, ele vai definhar, né? Então, o gasto calórico aqui é muito alto de um mesomorfo, e mesmo assim ele consegue, a intensidade é alta, e mesmo assim ele consegue manter bons níveis de recuperação muscular. Por isso que eu digo a vocês, por isso que eu disse na aula passada, o treinamento de um ectomorfo é totalmente diferente de um treinamento de um endomorfo, e é também totalmente diferente de um treinamento de um mesomorfo. Se o cara entra na academia e o instrutor não tem essa percepção e passa a mesma receita para todo mundo, mesmo treinamento para todo mundo, os ganhos de algum grupo pode ser interessante, mas de outros provavelmente não tenha quase nenhum, pode ter um efeito contrário ao objetivo do indivíduo, né? Então, por isso que a gente tem que ter uma atençãozinha e ter um treino individualizado para cada pessoa. Então, aqui ficaria ectomorfo, letra A, endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. Então, aqui seria essa primeira sequência, não é verdade? Vocês ficaram com dúvidas nessa questão? Eu não. Não. Nem eu. Ótimo, ótimo. Que bom. Vamos para a 4ª questão. Quando eu coloquei a atividade, vocês se assustaram. São 10 questões, mas são 10 questões de 2 conteúdos, né? 5 de um, 5 de outro, praticamente fica ali na tranquilidade, e as questões não estão tão complicadas, né? Vamos lá, ó. Sobre o tema corpolatria. Todas as alternativas estão corretas, exceto, então, temos 3 alternativas corretas e uma falsa. A gente tem que identificar qual é a alternativa incorreta, né? Então, vamos lá. Tem pessoas que, quando eu coloco assim, eu inverto essa ordem aqui, para você identificar a incorreta, as pessoas, às vezes, se confundem. Porque está muito acostumado a só identificar a alternativa que é correta, né? Vamos lá. O culto pela beleza impõe a ditadura corporal, exigindo a perfeição em todas as formas, tanto para homens quanto para mulheres. Essa afirmativa aqui é correta? É correto. Sim. É correta. Então, logo, não é essa questão a que a gente está tentando encontrar, né? Então, vamos lá. Letra B. A corpolatria não pode ser vista ou entendida como uma patologia, doença ou distúrbio.
uma vez que os cuidados com o corpo não afetam a saúde do indivíduo em questão. É Só- essa que a gente tá procurando. Eu marquei isso aí também. Exatamente. Olha só, a corpolatria não pode ser vista ou entendida como uma patologia, ou seja, ela está dizendo que não é uma doença. E a gente sabe que é uma doença que nós temos na nossa modernidade, né? Uma vez que os cuidados com o corpo não afetam a saúde. Será que o cuidado extremo com o corpo não afeta mesmo a saúde? Então, nós já identificamos aqui qual é a nossa alternativa, né? Letra B. Mas vamos dar uma olhadinha na letra C e letra D também? Olha só, numa prova de concurso, numa prova de Enem, encontrou a alternativa que vocês acham que é a correta? Continua lendo até o final. Porque às vezes pode ser que não seja, né? Mas vamos lá. Letra C. Pessoas que apresentam sintomas relacionados à corpolatria, ao se olharem no espelho, não se satisfazem com a imagem que é refletida. Sempre acham que podem e devem aperfeiçoá-la. E aí, essa afirmativa é correta? É correta. É correta. Tá certo. Tá certíssima. Vamos para a letra D. Para pessoas que apresentam os sintomas da corpolatria, tratamentos estéticos, por mais que sejam muitas das vezes dolorosos e arriscados, colocando até mesmo a saúde em risco, não são fatores limitadores para a obtenção da imagem perfeita. E aí? Correto ou errado? Correta. Certo também. Correta. Tá certa. Certíssimo, né? Essas pessoas não se preocupam com um efeito colateral que possa ter advindo daquele procedimento. Então, corretíssimo. Então, nossa alternativa correta aqui seria a letra B, né? Que é a única que é a afirmativa falsa. Então, quem marcou a letra B conseguiu acertar essa questão aqui. Quinta questão. Sabemos que biotipo e somatotipo são coisas diferentes. Isso daí foi debatido muito durante as aulas, né? Inclusive, eu peguei uma aula com a Sora só para mostrar as diferenças entre biotipo e somatotipo, com vários exemplos. E aqui nós temos ela na nossa atividade. Olha só. Essa daí eu errei para dar uma pegadinha. Pegadinha não, foi porque eu não tive bem atenção. Isso. Porque, tipo assim, Eu errei essa também. eu li a primeira. Eu sei o que é ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. Só que, tipo, eu li a primeira, li tudo. Aí quando foi nessa questão aí, eu li só o começo, aí quando foi. Eu Que a gente vai marquei, na quando fui confiança, ver. né? Aí quando eu fui, marquei. Aí não, tá certo isso aqui, nem prestei muita atenção. Aí quando eu enviei, aí eu fui ver de novo, eita, marquei como endomorfo. Magro não é endomorfo, né? Exatamente. Olha só. A gente tem que ter cuidado, porque a gente às vezes vai pegando confiança lá nas outras questões anteriores, e aí começa a ler de forma mais aleatória, assim, mais por cima, mais superficial, e aí acaba errando. Sabemos que biotipo e somatotipo são coisas diferentes. Assine-lhe a alternativa correta. Então, vamos identificar aqui qual é a correta. Tem 3 falsas e uma correta. Letra A. Somatotipo é o que você é. Exemplo, eu tenho tendência a engordar, eu não tenho tendência a ser alto. E aí? Isso é biotipo. Isso é biotipo. E Não, somatotipo. somatotipo não. Exatamente, é biotipo. Então, alternativa falsa, não é ela. Vamos para a letra B. Biotipo não é definido geneticamente. Errado. Seria Erradíssimo. somatotipo aí. Exatamente, o somatotipo que não é definido geneticamente. Ele sofre influências da genética, mas ele não é definido geneticamente. Letra C. Somatotipo é como você está atualmente. Ou estou magro, ou seja, meu somatotipo pode ser classificado como endomorfo. Somatotipo Errado é também. como você está Errado. atualmente. Né? Essa Até daí aqui tá quase certo, né? Ó. Até aqui tá certo. Ó. Até Somatotipo, atualmente tá certo. até atualmente tá certo. Aí o que vai tornar aqui, ó, atualmente eu estou magro, ou seja, meu somatotipo pode ser classificado como um endomorfo. O que torna errado é isso aqui. Ó. Se você tá magro, seria um ectomorfo Morfo. e não endomorfo.
Então, Eu só errei realmente, por causa disso. Que eu, tipo, eu li só por cima, mas no finalzinho não prestei atenção. então, o que torna essa questão errada aqui é esse finalzinho endomorfo. Se fosse ectomorfo, aí era o correto. Né? Letra D, nenhuma das alternativas estão corretas. E aí? Essa aí mesmo. Essa daí. É justamente essa daqui. Então, questão a se marcar aqui seria a letra D. A gente às vezes fica meio assim quando vê uma questão assim, nenhuma das alternativas estão corretas e nunca marca ela, né? Porque a gente sempre diz, essa daí não sem chance. Talvez eu chegar nessa época e aprender a marcar essas agora também, viu? Pois é, às vezes eu faço isso. Mas eu já aviso logo, desde o início. Cuidado, preste atenção, tem pegadinha. Eu já dou o texto todinho para vocês. Sexta questão. Fácil, aqui tem a chance de 50% de errar e 50% de acertar, então era mais fácil. Eu posso afirmar que a alimentação de pessoas pertencentes a diferentes somatotipos deve ser igual? Cara, essa daqui era para ninguém errar. Não. Não. Ok, não. Não, então letra B. Essa daqui era para ninguém errar de verdade. Sétima questão. O que é somatotipos? Somatotipo é uma técnica que classifica os indivíduos segundo a sua beleza física. Eu coloquei errado isso aí. É errado, porque a classificação não é de acordo com a beleza, né? É de acordo com a forma física, a estrutura física do indivíduo, não a beleza dela. Letra B. Técnica de classificação dos corpos, que define os tipos corporais. Eu marquei essa. Errado. Eu não marquei essa, não. Pronto, então já que teve aí, eu vou passar um Eu pouquinho. marquei a B. Letra C. Técnica de classificação dos corpos, que define o tipo corporal de indivíduos. Eu marquei isso daí. Eu também. Essa daí é pegadinha. Professor, Oi? Na Eu marquei a letra C. B. É pegadinha. na letra C tá escrito técnica de desclassificação. Exatamente, desclassificação, muito boa. Boa. Olha só, eu até li errado agora. Técnica de desclassificação dos corpos que define o tipo corporal do indivíduo. Olha só a pegadinha aqui, ó. Um diz que é classificação e outro é desclassificação. Marquei. Vendo aí, ó. Vamos para a Não tá correto é letra... a C? Quer dizer, é a É a B? técnica de classificar ou a técnica de desclassificar? Classificar. De classificar. Até Então, o senhor letra leu C errado, é imagina. incorreta. Imagina a gente. Pois é, a letra C é incorreta. A letra D, olha só. Técnica que classifica os indivíduos segundo a sua estatura, segundo a sua altura. Incorreto. Né? Então, a alternativa correta, letra B. Essa letra B e letra C, eu coloquei justamente porque eu sabia que se não tivesse atenção aqui, se não tivesse ligado, a pessoa deslizava nesse daqui, porque o final é praticamente o mesmo e o início é praticamente o mesmo. O que muda é um é classificando e outro desclassificando. Eu juro que eu li isso aí classificando. Pois é. Porque a gente já vem aqui, ó, técnica, na letra A, técnica que classifica, letra B, técnica que classifica. Aí na letra C a gente tende a dizer também técnica de classificação, mas é desclassificação. E letra D, técnica de que classifica. Então a gente acaba, se der uma lida só, uma lida rápida, você erra. Aí por isso que é interessante você dar uma lida e quando vê uma questão que é muito parecida com a outra, aí você vai e volta nelas duas ali, tenta comparar e ver qual é as diferenças entre elas duas para poder desempatar. Porque aqui o início dessa é parecido e o final também. Só muda essas duas palavras. E uma palavra ela pode tornar a questão errada. Então, quando encontrarem uma questão assim que tem duas alternativas muito parecidas e você ficou em dúvida, aí você volta nelas duas. Elimina as outras e volta nelas duas. Oitava questão. É correto afirmar que
O nosso corpo é o resumo dos 3 tipos de somatotipos, porém há sempre uma predominância de pelo menos um deles que vai classificar no geral o seu tipo físico. Sim ou não? Sim. Marquei sim. As pessoas não são ou ectomorfas. Parou aqui só no meu. Eles têm os 3 Eu já ia e... perguntar, o meu parou aqui também, professor. Qual Só mais foi? cortou. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Pronto. Ei, som, ei. Será que nosso corpo, ele não só tem, a genética da gente não define só um tipo, pronto, você é ectomorfo e acabou, se você é mesomorfo e acabou, se você é endomorfo e acabou, se não? Ele tem os 3 tipos em um que predomina? Marquei sim, é isso aí. É exatamente isso aí. A gente tem, o nosso corpo é uma síntese, é um resumo dos 3, porém um sempre vai tender a se sobressair sobre os demais. Aí esse é o que Eu tinha vai discordado ser disso classificado. aí, só que eu sabia que o senhor ia botar que era assim. Pois é. O nosso corpo ele tem uma síntese desses 3 tipos. Como, por exemplo, uma batata doce. Todo mundo sabe o que é uma batata doce, né? Ele é um alimento que entra na classificação de carboidrato, né, de massa. Porém, ele na sua constituição tem fibras também, mas a sua maior porção é de carboidratos. Então a gente classifica ele como carboidratos, né? Então é a mesma coisa. Por exemplo, a banana tem muito potássio, mas ela tem outras vitaminas, mas a maior porcentagem é de potássio. Então, a gente tem no nosso corpo os 3 tipos, porém, tem um que sobressai. Pode falar, Rafael. É porque assim, eu achei. Eu achei não, eu sempre achei, né? Oh, eu achei. Ai, peraí, gaguejei, calma aí. É porque, na minha concepção, eu achava que você tinha no máximo 2. Você tinha a presença de 2 biotipos, não, assim. De 2 tipos genéticos, assim. Ou, Isso. exemplo, ou você tem um pouco de ecto, e um pouco de meso, ou um pouco de meso e um pouco de endo, mas não os 3 misturados, porque eu vejo gente que não tem cara, tipo, é endomorfo, mas não tem nenhuma característica de ecto. Por isso que eu achei que, tipo, você não era uma síntese Porque dos 3, né? é a síntese dos 3, porque na tua genética você tem lá informações dos 3, só que você vai ter um que vai predominar sobre os demais. Pelo menos isso aí é o que diz a literatura, né? Vamos lá. 9ª questão. Não é uma característica do somatotipo ectomorfo. Então, aqui a gente vem para as características, né? E aqui a gente tem que identificar aqui não é. Letra A, níveis baixos de gordura subcutânea. Correto? É. É sim. Ou é consciência para marcar. Ectomorfo, né? Então, o ectomorfo tem baixos níveis de gordura por baixo da pele. Dificuldade de hipertrofiar. É uma característica dele É sim. também. É sim, quem é ectomorfo sofre para ganhar massa muscular, sofre para ganhar peso, come, treina, e é uma dificuldade extrema. Metabolismo lento. Marquei isso daí. Não. Quem tem metabolismo lento é quem é? Endo. O endomorfo. Exatamente. Ombros estreitos e peitorais planos. Ectomorfo. 10ª e última questão. Somatotipos e biotipos. São a mesma coisa? Essa daqui é para não zerar. Negativo. Não. Negativo, né? Então, estava relativamente fácil. Eu acho que a única questão que estava um pouquinho complexa foi essa 7ª questão. E eu acho que essa daqui é a 3ª questão também. Porque se você... Eu acertei as mais difíceis e errei uma que foi mais. É mais fácil, né? Acontece. No total, no geral, tinha umas 3 questões ali que eu coloquei para ninguém zerar, para ninguém errar, né? Que eram essas questões mais fáceis. E coloquei algumas um pouquinho mais complexas, por assim dizer, que fazia vocês pensarem um pouquinho mais.
Mas, no geral, eu não achei tão difícil, não, mesmo porque a gente debateu muito sobre isso aí na nossa aula, né? Esse assunto ficou muito explicado Muito para bom. a atividade. Foi. A gente detalhou muito durante as aulas. A frequência está aqui no chat, vocês podem ir assinando e a gente vai finalizar a nossa aula. Mas eu gostei, no total, eu gostei dos resultados que obtiveram, embora teve algumas pessoas que ficaram com nota baixa, mas acontece. Às vezes é só a falta de atenção, ou sei lá. Pode assinar a frequência, tá aí. E aí a gente finaliza a aula. Pode, assinando e saindo da aula. Valeu, professor. Valeu.